Olá galera aí da primeira série, conforme prometido, né? Tô fazendo esse vídeo aqui de revisão para a prova de vocês, né? Que vai acontecer na segunda-feira. Então pessoal, vamos começar aqui a nossa revisão, né? Bem do comecinho, onde a gente estudou a parte envolvendo conjuntos. E aí conjunto, como a gente falou na aula, é uma lista, coleção ou classe de objetos, números, pessoas. E esses conjuntos eles são nomeados por uma letra maiúscula. E aí elemento vai ser cada um dos integrantes do conjunto, tá certo? Um exemplo aqui, a gente poderia, por exemplo, o conjunto V, que é o conjunto, vamos criar aqui o conjunto das vogais, né? Que é formado pela letra A, E, I, O e U. Então o conjunto você nomeia ele com a letra maiúscula e aqui é uma das formas de representar esse conjunto. Um conjunto, ele pode ser representado de três maneiras, né? Uma das maneiras é como a gente acabou de fazer aqui, listando os seus elementos entre chaves, separados por vírgula, mas a gente tem outras formas de representar um conjunto. Por exemplo, conjunto P, eu posso representar esse conjunto através de uma propriedade. Vai ser formado pelos x elementos, onde x é número primo menor que 10, por exemplo. Menor que 10. Então, essa forma de representar um conjunto é uma propriedade, tá certo? É representar esse conjunto através de uma propriedade. E aí, outra forma de representar esse conjunto é basicamente listando os elementos desse conjunto. Como ele está dizendo aqui que o conjunto P é formado pelos números primos menores que 10, então esse conjunto vai ser formado por 2, 3, 5, 7 e só, né? São apenas esses números primos que existem, que são menores que 10. E aí, outra forma de representar um conjunto é através de um diagrama de Venn, tá certo? Então, você desenha um círculo, conjunto P, né? No caso aqui. E aí você coloca os elementos distribuídos aqui dentro. 5 e 7, tá bom? E aí, quando a gente está falando de conjunto, a gente também trabalha dois tipos de relações envolvendo conjunto, tá? A primeira relação vai ser a relação de pertinência, tá certo? A relação de pertinência a gente usa quando a gente quer estabelecer uma relação existente entre elemento versus conjunto. E para fazer essa relação de elemento versus conjunto, a gente usa os símbolos de pertence e o símbolo de não pertence, tá certo? Então, por exemplo, se eu colocasse aqui o elemento 2, pertence ou não pertence a esse conjunto P que a gente acabou de criar? A gente responderia com pertence, tá certo? Agora, se eu colocasse aqui o número 6, pertence ou não pertence ao conjunto P? A gente responderia que não pertence. E aí a outra relação que a gente estuda quando a gente está trabalhando com conjunto é a relação que vai ser estabelecida entre conjunto e conjunto. E aí, para estabelecer essa relação, a gente vai usar dois símbolos. O Czinho, para indicar se um conjunto está contido dentro de outro, e o não está contido, que é o Czinho cortado, para indicar que o elemento não está contido dentro do outro conjunto. E aí, se eu colocar aqui, por exemplo, o conjunto formado por 2 e 3 está contido ou não está contido no conjunto P? A gente responderia está contido, tá certo? Observe que aqui, quando a gente está relacionando um conjunto com outro conjunto, ó, como é que a gente vai saber que é um conjunto? Ele vai vir indicado por chaves, tá certo? Quando é que a gente vai saber que é um elemento? Ele vai vir sem nada, vai vir só o elemento. Então, sempre que tiver as chaves, é porque a gente está relacionando um conjunto a outro conjunto aqui, que no caso é o conjunto P, tá certo? Quando um conjunto está contido dentro de outro conjunto,
nós dizemos que esse conjunto é subconjunto do outro, tá certo? Nesse caso aqui, ó, 2 e 3 é subconjunto de P, tá certo? É subconjunto do conjunto P, porque ele está contido dentro de P. Outro exemplo, se eu colocasse aqui o subconjunto formado por 6 e 7, ele está contido ou não está contido em P? Nesse caso, ele não está contido. Ah, Eduardo, mas o 7 ele está contido. Sim, mas o subconjunto inteiro não está contido no P. Para que esteja contido dentro de um outro conjunto, todo o conjunto, no caso aqui, teria que estar dentro do conjunto P. Como não está, então a gente diz que ele não está contido. Aí quando acontece isso, ó, a gente diz que esse conjunto 6 e 7 não é subconjunto de P. Não é subconjunto de P, certo? Então agora a gente vai para algumas questões aqui, para a gente falar sobre a parte de operações envolvendo conjuntos. Então aqui a gente tem, na questão 3 da nossa revisão, tem assim, ó, dados os conjuntos A, que é formado por 0, 1, 2, 3 e 4, o B, 1, 3, 5 e 7, ele quer que a gente determine essas operações. Como eu sempre falo para vocês, eu gosto de desenhar o diagrama para facilitar na hora de resolver essas operações. Então eu vou desenhar aqui o diagrama, certo? Só para facilitar aqui. Olha aqui, ó, eu tenho uns recursos aqui, ó, e fica tudo bem perfeitinho, né? Aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B. Primeiramente, a gente vai preencher essa parte aqui, que é a interseção entre eles. O que é que eles dois têm em comum, né? A gente observa que eles têm o 1 em comum e só, né? Só tem o número 1 comum entre os dois. Então, eu vou colocar aqui mais centralizado. De resto, no conjunto A sobrou 0, 2, 3, 4. Ah, perdão, vi agora, né? Tem um 3 também em comum. Então, tem um 3. Então, aqui eu tenho 1 e 3. Aí, sobrou aqui 0, 2 e 4 para o A. E no B sobrou 5 e 7. Pronto. Montou aqui o diagrama. Agora, a gente vai responder aqui, ó. Ele quer, na letra A, que determine A união de B. Pessoal, A união de B, você tem aqui o conjunto A. Deixa eu fazer aqui embaixo. A união de B, ó, você tem aqui um conjunto A, você tem aqui um conjunto B. A união de B vai ser o conjunto formado por... Vai ser o conjunto formado, ó, por tudo isso aqui, ó. Tudo que está no A, tudo que pertence aos dois ao mesmo tempo e tudo que está no B, certo? Então, o conjunto A união de B vai ser 0, 2, 4, 1, 3, 5 e 7, certo? Então, vai ser todos os elementos que estão entre eles dois. A letra B, ele quer a interseção de B, certo? Na letra A, ele quer a união. Na letra B, ele quer a interseção. Certo? Ele quer a interseção. Então, você tem aqui o conjunto A. Você tem aqui um conjunto B. A interseção entre eles, ó, é essa região aqui, ó. Aqui pertence aos dois ao mesmo tempo. Então, quem seria essa região? Seria formada apenas pelo 1 e pelo 3. 1 e 3, certo? Letra C. Na letra C, ele quer A menos B, ele quer a diferença entre A e B. Então, nós temos aqui o A. Deixa eu ajeitar aqui. Nós temos aqui o A. Temos aqui o B. Pessoal, quando ele diz aqui A menos B, ele quer tudo que pertence ao conjunto A e que não pertence ao B. É como se eu excluísse o B, ó. Então, a região que ele está interessado aqui, ó,
vai ser só essa regiãozinha aqui. E olhando aqui para o nosso diagrama original, essa região pertence aos elementos 0, 2 e 4, tá bom? Deixa eu afastar esse diagrama para cá. Eita. Deixa eu puxar esse diagrama um pouquinho aqui pro lado. Pronto. Aí na letra D, ele quer a diferença B menos A, né? B menos A. Aí de forma parecida com o que a gente fez na letra C, agora ele quer tudo que pertence ao B e que não pertence ao A. Ou seja, ele quer só essa regiãozinha aqui, ó. Ele quer que você exclua o A. Então, quando a gente vai olhar aqui para o nosso diagrama original, os elementos que fazem parte dessa operação aqui vai ser somente o 5 e o 7, tá bom? Espero que isso aqui tenha ficado claro para vocês. Aí aqui na questão 4, ele quer que a gente representasse graficamente as operações abaixo. Essas duas primeiras aqui, eu não vou fazer porque a gente já fez anteriormente. Então, eu vou fazer aqui a partir da letra C, certo? Então, aqui eu vou ter a letra C. Ele quer que a gente faça A interseção de B, união de C. Então, são 3 conjuntos. Eu vou desenhar aqui os 3 conjuntos. Aqui eu tenho A, B e aqui eu tenho C. Então, vamos lá. Primeiramente, pessoal, a gente vai resolver o que está aqui, ó, no parêntese, tá bom? Então, eu vou pegar aqui essa partezinha aqui e vou destacar ela no nosso diagrama inicialmente. Ele quer que a gente determine a interseção de B. Que é a interseção de B, ó. É essa região aqui, ó. É esse pedacinho mais esse outro pedacinho. Aí depois ele quer que a gente calcule, ó, união de C. Ou seja, eu vou pegar esse pedacinho que eu tenho e vou unir com C. Então, vou acrescentar mais o que, ó? Todo o conjunto C. Essa partezinha eu já pintei, então vai restar só essa outra aqui, ó. Então, toda a região que vai nos interessar nesse diagrama, nessa operação aqui na letra C, é toda essa regiãozinha que eu pintei, tá certo? Vamos para a letra D. Na letra D, ele dá toda essa operação aqui, né? Então, vamos fazer aqui os diagramas. Aqui A, o B, e aqui vai ser o C. Pronto. A, B, C. Primeiramente, vamos calcular o que tem dentro dos parênteses, né? Ó, ele quer que a gente calcule aqui a interseção de B. Então, a interseção de B é toda essa regiãozinha aqui, ó. Deixa eu dar aqui um zoom. Então, essa região aqui, ó, a interseção de B. Aí ele quer união desse outro pedaço aqui, ó. Então, eu vou juntar essa região que eu pintei com essa região aqui, B interseção de C. E B interseção de C seria esse pedacinho aqui, mais esse aqui, ó. Aí, como eu já pintei ele, então vai ficar essas duas regiões, ó. Essa aqui é a parte vermelha e essa aqui eu juntei com essa partezinha verde, tá certo? Aqui foi isso aqui e união de C foi essa parte verde. Tranquilo? Então, vamos aqui agora para a letra E. A letra E, vou desenhar aqui os diagramas. Pronto, que é o A, que é o B, que é o C. Então, ele quer A, união de B, união de C. Pessoal, A, união de B, união de C é tudo que a gente tem aqui, né? Então, a gente pintaria todo o diagrama. Só que aí, aqui ele diz, ó, menos C. Ou seja, ele quer que a gente exclua o C. Então, a região que vai sobrar aqui pra gente, ó, é só essa aqui, ó. Essa aqui e essa outra aqui, ó. Então, a gente vai excluir tudo que faz parte do C.
Então a região que vai nos interessar é justamente essa aqui. Tá bom? Vamos aqui agora para a questão 5. Questão 5 ele diz: sejam os conjuntos A, conjunto B 11, 12 e o conjunto C é um número natural par que está entre 11 e 19. Observe, pessoal, que o conjunto C, ele nos deu uma propriedade. E o conjunto A e B, ele deu os elementos tudo bonitinho, né, listado. O ideal é que a gente escreva esse conjunto C, liste os elementos dele, para que fique melhor da gente enxergar aqui quando for resolver as operações. Ó. Ele diz que nesse conjunto C, é os números naturais pares que estão entre 11 e 19. Então, no caso aqui, seria 12, 14, 16 e 18, né? Então, o conjunto C seria formado por esses 4 camaradas aqui. Então, vou montar aqui um diagrama, né? Com os 3 conjuntos, para ficar melhor. Aqui o A, aqui o B, até aqui o C. Pronto, aqui o conjunto A, aqui o B e aqui o C, certo? Aqui, pessoal, vamos preencher com os elementos, né? O que é que os 3 conjuntos têm em comum, né? Tem o número 12, né? 12, 12 e 12. Então, todos eles têm o número 12 em comum. O que é que o A e B têm em comum? Eles têm o 11, né? Então, vou colocar aqui o 11. Eu gosto de riscar assim, porque aí a gente tem um controle sobre o que é que a gente já colocou no nosso diagrama. Aí o que é que o B e o C têm em comum? Nada, né? Então essa regiãozinha aqui, ó, eu vou isolar ela, que não vai ter nada em comum. Aí agora o que é que o A e o C têm em comum? O A e o C eles têm o 14, né, em comum. Então vou riscar aqui o 14, colocar aqui. Pronto, né? Agora a gente vai colocar os elementos que sobraram. O A sobrou o 0 e o 13. 13. O B não sobrou nada, então vou riscar essa parte aqui para não confundir a gente. E o C sobrou o 16 e o 18. Aí quando terminar, tu pode dar uma conferida, né? Se os elementos estão tudo ok. Você olha aqui para o conjunto A. O A tem 0, 13, 11, 12, 14, ok. O B só tem o 11 e o 12, ok. O C tem o 12, 14, 16 e 18, ok. Então, tu pode dar uma conferida para ver se os conjuntos tá tudo montadinho, né? Como você queria. Aí, agora vamos responder aqui a nossa questão, né? A questão quer saber, primeiramente, a interseção de B. Pessoal, a interseção de B é só esse pedacinho aqui, ó. Que pertence a A e a B. Então, vai ser formado pelos elementos 11 e 12, né? Então, 11 e 12, certo? Aí agora, a interseção de C. A interseção de C, ó, é o que pertence a A e a C ao mesmo tempo. Então, seria essa região aqui, ó, que vai ser formada pelo 12 e o 14. Então, vai ser formada pelo 12 e o 14. Aí na letra C. Na letra C, ele quer B união de C. Ou seja, é tudo que pertence ao B, mais tudo que pertence aqui ao C, ó. Então vai ser tudo isso aqui, ó. Toda essa região. Só não vai entrar o 0 e o 13. Então vai ficar 11, 12, 14... 16 e 18. Certo? Aí na letra D, ele quer A união de B e união de C. Pessoal, se ele quer A união de B união de C, ele quer tudo, né? Que está nos 3 diagramas. Então, você vai colocar todos os elementos que estão nos 3 diagramas. 0, 11, 12, 13, 14... 16, 18. Você vai colocar tudo. Aí na letra E, ele quer A
interseção de C. Ou seja, ele quer esse pedacinho aqui, ó, que é o que pertence a A e a C ao mesmo tempo. Só que aí ele fala união de B. Então você vai acrescentar o quê, ó? O B também, que ele quer que você una com o B. Então a região que vai interessar a gente, ó, é essa aqui, formada pelo 11, 12 e o 14. Então vai ficar 11, 12 e 14. Tá certo? Aí vamos aqui para questão 7, né? Eu acabei não colocando aqui a questão 6, mas a gente resolveu em sala de aula, então vamos fazer a questão 7, né? Para não ficar aqui tão longo. Na questão 7, ela fala o seguinte: desejando verificar qual o jornal preferido pelos estudantes, uma pesquisa apresentou os seguintes resultados constantes na tabela abaixo. Aí a gente tem aqui a tabela: jornais A 300 leitores, B 250, C 200, A e B 70, A e C 65, B e C 105, A, B e C 40 e nenhum 150. Então vamos montar aqui o diagrama desses três jornais aqui, ó. Então, aqui o A, B e aqui o C. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho cada um. Pronto, vamos lá. Aqui é o jornal A, aqui o jornal B, aqui o jornal C. Vamos preencher o nosso diagrama, né? Inicialmente, a gente tem aqui, ó, que nenhuma pessoa lê nenhum dos jornais, né, no caso. Então, nós vamos ter aqui 150 pessoas, vai ficar aqui fora, né, que é as pessoas que não lê nenhum dos jornais. Esse aqui já foi. Quantas pessoas lê o jornal A, B e C, né? A gente vai começar preenchendo aqui o diagrama pela interseção entre os três. No caso, 40 pessoas lê o jornal A, B e C. Então, aqui vai ficar 40. Aí agora, quantas pessoas lê o jornal A e B? Jornal A e B, nós temos 70 pessoas que leem o jornal A e B. Pessoal, só que 70 pessoas que leem o jornal A e B é toda essa região aqui, tá certo? Só que como a gente já colocou 40 pessoas aqui, que leem o jornal A e B e o C, a gente vai ter que colocar aqui, nesse espaço aqui, 70 menos as 40 pessoas que a gente já colocou, tá certo? Então aqui, ó, vai ficar 70 menos 40, que no caso aqui vai ficar 30 pessoas, tá certo? Vou colocar aqui, ó, 70 menos as 40 que a gente já colocou, então restam 30 pessoas. Lembrando, quando ele diz aqui, ó, 70 pessoas lê o jornal A e B, então nessa interseção aqui todinha tem que dar 70, tá certo? Como eu já havia colocado 40, por isso que a gente coloca só as 30 aqui. Agora, se ele tivesse falado 70 pessoas leem somente o jornal A e B, aí a gente já colocaria aqui direto os 70. Tá bom? Então aqui vai ficar 30. Certo? A gente pegou os 70 menos os 40 que já tinha colocado, ficou 30. Agora, 65 pessoas lê o jornal A e C. Então 65, ó, é esse total aqui, ó. Aqui tudo tem que dar 65. Como eu já tenho 40 aqui, então menos 40, as pessoas que leem somente o jornal A e C é 25 pessoas, tá certo? Então aqui vai ficar 25. Então já coloquei esse, já coloquei esse. Agora aqui, ó, 105 pessoas leem o jornal B e C. Aí, mesmo caso, ó, 105 pessoas é tudo isso aqui, ó. Como eu já coloquei 40, eu vou pegar essas 105 e vou tirar 40 que eu já coloquei.
tá certo? Sobrando 65, certo? Então, isso aqui também já foi. Aí agora, a gente vai preencher o restante do nosso diagrama, né? 300 pessoas leem o jornal A. Aí o mesmo esquema, 300 pessoas, ó, é tudo isso aqui. Tudo isso aqui tem que dar 300. Só que veja que eu já coloquei 3 valores aqui. Eu já coloquei 30, coloquei 40 e coloquei 25. Então, eu vou ter que tirar todos esses valores das 300 pessoas. Então, aqui no A vai ficar 300 menos tudo isso que eu já coloquei aqui, ó. Certo? Então, a gente vai ter que tirar essas quantidades. 30 com 40, 70. Com 25, 95. Então, 300 menos 95 dá 205. Então, aqui 205. Esse aqui é do A, né? O B. Então, o A já foi, vamos para o B. 250 pessoas lê o jornal B. Mesmo caso, ó, 250 pessoas, é isso tudo aqui, ó. Como eu já coloquei esses 3 valores, então eu vou pegar esses 250 e vou retirar esses 3 valores que já tem aqui. A gente tem aqui 40 com 65 dá 105, com 30, 135. Então, vai ficar 250 menos 135, certo? 250 menos 135 dá 115. Então, a gente vai ter aqui 115. E na letra C, para finalizar, 200 pessoas lê o jornal C. Aí, mesmo caso, ó, 200 é tudo isso aqui. Como eu já coloquei esses 3 valores, então a gente vai retirar. Eu vou pegar aqui o 200 menos tudo que eu já coloquei aqui dentro. 65 com 40 dá 105. Com 25, 130. 200 menos 130, 70. Então, aqui vai ficar 70. Certo? Pronto. Feito isso, né? Lembrando que esse 150 aqui é as pessoas que não lê nenhum jornal. Feito isso, agora a gente vai responder as questões que ele perguntou aqui, ó. Primeira questão, ele quer saber quantas pessoas leem apenas o jornal A. Pessoal, apenas o jornal A é só esse pedaço aqui, ó, que é as pessoas que leem só o jornal A. Então, 205. 205. Agora, quantas pessoas leem o jornal A ou B? Pessoal, quando eu falo A ou B, eu estou querendo saber basicamente a união de A e B. Porque eu quero saber quem é as pessoas que lê ou o jornal A ou o B, ou os dois, ou que lê o A ou o B juntamente com outro jornal. Então, vai ser toda essa região aqui. Tá certo? Então, vai ser toda essa região aqui. Então, a gente vai ter, fazer aqui de azul, 205, mais 30, mais 115, mais 40, mais o 25, mais 65. Então, a gente vai ter todo esse valor aqui. Eu vou organizar aqui a soma para ficar melhor. Esses 3 caras aqui vai dar 105, 130, vai ficar 130, mais 115, mais 30 com 205, 235. Somando tudo isso aqui, ó, vai dar 10, vai 1, 4, 5, 8, 1 mais 1, então 480, né? Então, aqui, 480 pessoas, certo? Quando eu falo quantos leem o jornal A ou B, então todo mundo que lê pelo menos ou A ou B vai estar incluído nesse valor. Então, 480. Agora, quantas pessoas não leem o jornal C?
As pessoas que não leem o jornal C, é essas pessoas aqui, ó. Essas e aqui, ó. É as pessoas que não lêem o jornal C. Todas essas que estão aqui lêem o jornal C. Então, vai ser essas pessoas que estão pintadas em amarelo, mais as pessoas que não lêem nenhum jornal. Tá certo? Então, vai ser, ó. Vai ser 200, colocar aqui, ó. 205, 30, 115 e as 150, né? Que não lê nada. Então, vai ser todas essas pessoas. Aqui vai dar 10, vai 1. 1 mais 3, 4. 5, que 10, vai 1. 4, 5. 500, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 500 pessoas não lê o jornal C, tá bom? Agora, por último, ele quer saber quantas pessoas participaram dessa pesquisa. Então, aí a gente vai pegar agora o total, né? As pessoas que não leem o jornal, esse pedaço aqui todinho, com mais esse aqui, a gente encontrou 500, né? Então, tudo isso aqui vai dar 500. Então, eu vou botar aqui, ó. 500 mais esse pedaço aqui vai dar 105, 130. 130. Com mais 70 aqui de baixo, então vai dar um total de 0. Que 10 vai 1. 700, né? Então, 700 pessoas participaram dessa pesquisa. Tranquilo? Vamos agora, acho que para a última questão, né? Questão 8. Vou deixar aqui para vocês dar uma olhada aí, quem quiser tirar um print. Vamos agora para a questão 8, para finalizar a nossa revisão. Numa academia com 496 alunos, 210 fazem natação, 260 musculação, 94 não faz nenhuma das atividades. Determine o número de alunos que fazem. Então, vou desenhar aqui o nosso diagrama. Ficou um pouquinho desproporcional aqui. Pronto. Então, vamos aqui. Aqui vai ser as pessoas que fazem natação. E aqui as que fazem musculação. Então, vamos lá. O total de alunos, né? Ele falou aqui, ó. O total de alunos é 496. Aí, primeiramente, ele quer saber aqui. Ele diz que 210 fazem natação, 260 musculação, 94 não fazem nenhum exercício. Então, 94 vai estar aqui fora, que é as pessoas que não fazem nada. 210 fazem natação. Mas ele não dá, pessoal, essa informação aqui, ó. Quantas pessoas praticam os dois esportes, tá certo? Natação, musculação. Ele não dá essa informação, então eu vou chamar de X. Aí ele diz que 210 faz natação. Só que dessas 210 que fazem natação, que corresponde a toda essa região, a gente já preencheu aqui com as pessoas que fazem os dois, né? Então, aqui vai ficar 210 menos as pessoas que fazem os dois esportes. Porque nessa região aqui, eu quero deixar somente as pessoas que fazem natação. Então, eu tenho que excluir as que praticam os dois esportes. E aqui, musculação, 260 faz musculação. Aí é o mesmo caso. Eu vou excluir o X, porque nesse espaço aqui, eu quero deixar somente quem faz musculação. Então, eu tenho que excluir quem faz os dois esportes. Feito isso aqui, né? A gente agora consegue responder as nossas perguntas, né? Quantas pessoas faz natação ou musculação? Para responder essa pergunta, a gente vai ter que encontrar primeiramente o valor de X. Então, se eu somar tudo isso aqui, ó, 210 menos X, mais 260 menos X,
mais as 94 que não fazem nada. Tudo isso aqui tem que dar 496. Aí esse x aqui eu posso cortar com esse aqui. Aí eu posso somar esse cara com esse outro aqui, ó. 210 com 260, a gente vai ter 470. Isso aqui vai dar 470, né? Aí mais esse 94 que tá ali, menos x, igual a 496. Aí agora, 470 com 94 vai dar 564. Esse x, eu vou passar ele pro lado de lá. Se ele tá negativo, ele vai passar positivo, né? E esse 496, ele tá positivo. Se eu trazer ele para cá, ele vai vir negativo. Então, 564 menos 496 vai ser igual a x. Logo, x é igual a 564 menos 496. Ou seja, x é igual a 68. Achei o valor do x, ó. Então, aqui é 68. Quanto é que vai ficar aqui, ó? 210 menos 68. 210 menos 68, esse aqui vai ficar 142, certo? Já que o x é 68, ó. Então aqui vai ficar menos 68 e aqui vai ficar menos 68. 260 menos 68, aqui vai ficar 192. Pronto. Agora a gente consegue responder a todas as perguntas da questão. Quantas pessoas fazem natação ou musculação? Pessoal, esse ou aqui, ele se refere à união entre conjuntos, tá certo? Sempre que tiver o ou, ele se refere à união entre conjuntos. Então, você vai unir natação e musculação. Ou seja, vai ser esse valor aqui, mais esse valor aqui, mais esse valor aqui. Certo? Você vai unir os três valores. Porque ele quer saber quem faz tanto natação ou musculação. Ou pode fazer os dois, né? Então, vai ficar... Nós vamos ter 142 mais 68 mais 192. Somando tudo isso aqui, ó, que dá 10, 12, vai 1. Que vai dar 10, com 10, 20. Então, vai 2, que 4. Então, aqui vai ser 402 pessoas. Certo? 402. Aí, quando ele fala aqui, ó. Quantas pessoas fazem natação e musculação? Esse E aqui, pessoal, ele se refere à interseção. Interseção. Ou seja, ele quer saber quem faz natação e musculação. Certo? Ou seja, que faz os dois ao mesmo tempo. Que vai ser essa região aqui. Então, a resposta vai ser 68. Agora, ele quer saber, ó, quantas pessoas fazem natação e não fazem musculação. Ou seja, são as pessoas que fazem natação. Então, eu estou excluindo as que fazem musculação. Então, vai ser só esse pedacinho aqui. Então, nossa resposta aqui vai ser 142. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da revisão. Espero que ajude. Tentem assistir com calma, paciência. Se tiver alguma dúvida, é só me procurar, tá certo? E boa sorte na prova. E até a próxima.